Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente volta com aquele quadro que eu amo, que se chama Entenda essa Treta. E dessa vez é sobre Outer Banks e aquele plágio, que na verdade não foi um plágio, mas calma que eu vou te contar essa história desde o começo até o desfecho final, porque sim, ela tem desfecho. Então é isso, roda sua vinheta. E estamos de volta com o quadro Entenda essa Treta, e dessa vez eu vou te contar aí a treta de Outer Banks, daquele plágio que na verdade não foi um plágio, e eu botei lá na comunidade para vocês escolherem qual que vocês queriam que fosse o nosso tema do Entenda essa Treta desse mês, e vocês votaram nesse daqui, que é o de Outer Banks, então vou te contar toda a história. E, enfim, como eu já falei no começo, ela já tem um desfecho, então assiste até o final pra você saber que fim que deu aí toda essa história, beleza? Outer Banks, caso você não saiba, é aí uma série original da Netflix que estreou em abril de 2020. A série foi um sucesso, ficou no top 10 da Netflix por semanas e contava aí a história de um grupo de amigos que vivia em Outer Banks, lá na Carolina do Norte, e que eles ficavam ali envolvendo alguns mistérios, também tinha alguns dramas, tinha muito romance, eles estavam ali em busca de um tesouro e também de saber qual que era ali o paradeiro do pai do John B, que era um dos líderes ali do grupo. Eles também têm um nome, né, que o grupo deles são os Pogues, e aí eles também enfrentam ali uma rixa entre os ricos da cidade. Enfim, é uma série que eu particularmente gosto muito, fui gostando aí assistindo a primeira temporada, tem vídeo no canal da primeira temporada, da segunda temporada, porque sim, ela foi facilmente aí renovada pra segunda temporada ainda em 2020, então assim, foi um estouro, todo mundo estava ali apaixonado. Até aí, tudo bem, até aí a nossa história está linda e maravilhosa. O problema é o que vem agora, que agora vai começar o problema. Até que no dia 27 de dezembro de 2020 saiu no portal TMZ, que é assim um portal super conhecido, ele é um site americano na verdade, em que ele solta assim várias notícias, não se importando muito em checar as fontes, ele é bem conhecido por isso, por soltar literalmente qualquer tipo de notícia. Colocou aí o rumor e o boato no ar de que a Netflix estava sendo processada e os criadores de Outer Banks também por plágio de um escritor chamado Kevin Wothen. Na matéria eles também colocavam ali, né, quem era Kevin Wothen e por que ele estava fazendo isso. Então vou te contar aí um pouco mais sobre a história desse processo. Kevin Wothen é um professor que está aí colocando então a Netflix na justiça por falar que Outer Banks era um plágio de uma obra que ele tinha escrito em 2016. Essa obra que ele tinha escrito é o livro chamado The Pennywise, The Hunt for a Blackbeard's Treasure, e era um livro aí que ele falava que estava sendo usado como a principal inspiração para a criação de Outer Banks. Na matéria ele colocava vários pontos do porquê que ele achava que Outer Banks e o livro dele eram completamente iguais e por que ele estava fazendo isso. Então os pontos aqui que ele colocava em questão. Primeiro ele começava falando que o Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke copiaram ali a sua história descaradamente. Isso porque no livro ele também tinha protagonistas que tinham mais ou menos ali a mesma faixa etária dos protagonistas de Outer Banks e eram 4 em questão, a mesma quantidade ali dos principais de Outer Banks. Ele também falava que o livro dele era ambientado na Carolina do Norte, assim como Outer Banks, e falava aí que toda a sua história girava neles acharem um tesouro perdido, e eles também acharem que eles estavam sendo ali alvos de uma maldição que estava acontecendo com eles. O escritor também falou que ele vendeu várias cópias desse seu livro em Wilmington, que era aí um lugar onde posteriormente os criadores da série de Outer Banks assumiram que eles se inspiraram para criar Outer Banks, se inspiraram na cidade, mas não especificamente no livro, né? Mas pra ele era totalmente a ver com o livro, que pra ele os criadores da série tinham comprado o livro dele e tinham se inspirado totalmente na ideia de Outer Banks quando eles leram o livro dele. Na matéria do TMZ, Kevin também colocava ali que era muito parecido os vilões que ele tinha no livro dele com os vilões de Outer Banks, além também dos protagonistas, que as características deles eram muito parecidas. Ele também falava que as pistas que tinham no livro pra achar ali o tesouro eram muito parecidas das pistas que eles tinham ali na série pra achar o tesouro perdido também, e que ele tava processando a Netflix e os criadores da série, querendo algumas coisas ali em troca. Então, pra começar, ele não queria cancelar o seriado, mas o que ele queria era uma boa indenização, né, por eles já terem vendido ali toda a primeira temporada e ter feito o sucesso que fez, e ele pedia para posteriormente colocarem ali o nome dele nos créditos e também falarem que se basearam na história do seu livro. Vale colocar aqui que a Netflix nunca chegou a responder esse processo e muito menos os criadores da série de Outer Banks, então todos eles ali aceitaram
e ficaram quietinhos, não falaram mais sobre isso. Vários portais começaram a noticiar que sim, poderia acontecer da série de Outer Banks ter sido cancelada porque ele estava sendo processada e coisas assim, de que não ia haver uma segunda temporada, e na verdade isso nunca nem chegou a ser cogitado, porque como a gente consegue ver aqui, o Kevin, ele nem queria cancelar a série, ele só queria uma boa indenização e aparecer ali nos créditos finais. Durante esse processo, vários fãs começaram a ficar assim bastante preocupados e com medo da série realmente ter sido cancelada de alguma forma, mas os atores, por mais que eles não falassem ali daquilo diretamente, né, ou falando sobre aquele assunto, eles começaram a postar nos stories que estava tudo bem, que eles estavam gravando a segunda temporada, que tudo estava tranquilo, que não era pra ninguém se preocupar com nada. E depois, gente, essa história sumiu. Vocês perceberam isso? Até que lançou a segunda temporada na Netflix, né, em julho de 2021, e foi como se nada tivesse acontecido. Mas aí eu fui pesquisar, porque o nome do Kevin não aparecia nos créditos. Então eu pensei, será que ele perdeu o processo? E comecei a fuxicar pra saber qual que era o desfecho da nossa história. E temos um desfecho! E vale colocar aqui também que eu achei poucos sites americanos falando então sobre todo esse desfecho. Por isso, se vocês souberem mais alguma coisa que não está nesse vídeo, eu super aceito como complemento, tá? Porque foi isso aqui que eu achei. Um dos únicos sites que falou então sobre o desfecho dessa história foi o News Observer, que ele soltou uma notícia no dia 28 de maio de 2021, falando que o Kevin Wooten tinha perdido esse processo, mas eu vou explicar pra vocês sobre como que aconteceu e por que ele perdeu esse processo. O caso foi parar então no tribunal e o juiz distrital Timothy C. Batten escreveu 25 páginas do porquê que ele não achava que era um plágio, de quais que eram as diferenças entre as duas obras e do porquê que ele achava que as coisas que tinham em comum eram coisas muito genéricas e nada tão direcionado assim quanto Kevin colocou. Vou ler aqui uma das partes em que o juiz falou aí nesse tribunal, tá? Abre aspas. Para ter certeza, ambos os trabalhos envolvem náufragos e caça ao tesouro. Mas analisar seus enredos em um nível de abstração tão alto tornaria todos os trabalhos que envolvem a busca por um tesouro enterrado suscetível à violação de direitos autorais. Ou seja, basicamente ele falava que o que tinha ali de muito parecido era a caça a um tesouro, pessoas jovens ali indo atrás desse tesouro, pistas ali atrás desse tesouro, mas nada tão igualzinho assim quando Kevin Wooten chegou a colocar na justiça. E por isso, não dava pra ele admitir que era realmente uma cópia, que o que tinha eram coisas muito abstratas, muito genéricas pra ser considerado de fato uma cópia do que ele escreveu em 2016. E depois dessas 25 páginas, o juiz deu como caso encerrado e falou aí que era totalmente um direito da Netflix continuar com Outer Banks seguindo e funcionando da forma que estava antes. Já os advogados de defesa do Wooten chegaram a falar que eles estavam extremamente decepcionados com a decisão do juiz e que eles iam perguntar ao Kevin se ele queria realmente recorrer aí a um novo processo, porque pra eles era claramente um plágio. Até agora, o Kevin não voltou à justiça com esse assunto. Importante falar sobre isso. Outra coisa interessante sobre esse processo foram o que os advogados de defesa falaram aí sobre o livro. E olha que interessante o que eles contaram sobre o livro como se fosse uma sinopse, porque eu achei ela bem diferente de Outer Banks, mas eu vou ler pra vocês analisarem também. O romance de Pennywise de Wooten é centrado em um ex-professor criacionista em busca de um tesouro de barba negra, com seus sobrinhos gêmeos em idade escolar junto com seu cachorro da família Skipper. O tesouro contém o Santo Graal e o professor quer protegê-lo de um cientista maligno chamado Darwin, que planeja testar o DNA de Jesus, provar que ele era um homem comum e minar o cristianismo. Esse cachorro era o que o Kevin tentou colocar ali como parecido com a Kiara, de Outer Banks. Então ele ficou ali tentando arranjar detalhes pra falar que eram realmente as coisas iguais e que a Kiara era parecida com esse cachorro, sendo que na verdade é um cachorro, né? É um animal sendo comparada a uma personagem, então nisso a gente já vê o quanto tinha coisas ali que realmente não batiam no discurso dele com ser parecido com Outer Banks. Ou seja, a gente termina então com a decisão do juiz batendo o martelo de que a Netflix era inocente nesse caso de plágio e que na verdade Kevin Wooten não merecia essa indenização, por isso que a Netflix então fez a segunda temporada e seguiu em frente, entendeu? Já Kevin Wooten ainda não voltou a colocar a Netflix no processo, né? Não chegou a recorrer e a falar que na verdade estavam errados ou alguma coisa do tipo. Ele só aceitou ter perdido o processo até o momento dessa filmagem, que é o que eu sei sobre ele. E agora minha opinião pessoal sobre o caso, né? Eu acho que é muito complicado quando a gente fala de plágio, porque plágio em si na internet é uma coisa que deve ser levada a sério, né? Quando alguém pega a sua arte, quando alguém pega uma coisa que é sua, é muito bom você recorrer e explicar pra ela sobre o que é plágio, e explicar pra ela
que realmente existe processos contra isso e falar que aquilo é seu, que depende a você, né? Que veio de você. Só que ao mesmo tempo eu acho que o que ele quis fazer aqui foi uma coisa muito no mau caratismo mesmo, sabe? Porque parece que ele ficou ali tentando arranjar coisas e ficar parecendo com que o livro dele fosse parecido com Outer Banks, só pra arranjar uma forma de ter ali algum pouquinho de fama, sabe? Então eu acho que isso ficou muito feio pra ele. E eu acho chato isso porque acaba deixando esse negócio de plágio uma coisa muito genérica, né? Do tipo, alguém pode falar e na verdade pode ser que nem seja dela, é de quem fez agora. E não, sabe? Eu acho que quando uma coisa é sua, você tem que sim recorrer, você tem que sim falar que aquele negócio é seu, você tem que lutar por aquele negócio ser seu. Então, assim, o que eu acho que ele fez aqui foi uma coisa muito babaca e pra mim são coisas completamente diferentes, assim, eu não achei nenhum outro detalhe que falasse que era parecido, então, sim, sinceramente, só me falta ler o livro mesmo pra tirar essas conclusões, mas eu realmente não estou a fim de dar dinheiro para o Kevin nesse momento. Fica aí, né, pra gente debater um pouco mais sobre isso, de se você realmente vê que alguma coisa foi roubada sua, você sim ir lá e pegar o que é seu, mas nunca fazer isso no mau caratismo, tipo, nunca mesmo, entendeu? Se não é seu, não tenta fazer com que seja seu. A Netflix nunca chegou a comentar sobre isso e os criadores da série também não. Foi meio que aquele negócio tipo, vamos encobrir aqui e ficar só quietinho sobre esse assunto, sabe? E eu acho aí que eles fizeram muito bem porque realmente conseguiram segurar os rumores que saíram ali na época do TMZ, mas depois nunca mais falaram. É importante falar que o TMZ, aliás, não chegou a colocar uma retratação no seu site falando aí sobre esse desfecho, né? Sobre o que aconteceu no final. Eu acho que é importante, se você tá acusando alguém, né, de tá plagiando alguma coisa, você tem que fazer também uma matéria falando de qual que foi o final sobre isso, né, TMZ? Feio, shame on you. Mas se vocês também tiverem mais algumas provas aí em relação a esse caso, comentem pra gente acrescentar aqui nesse vídeo, mas é isso que temos até então. Como eu falei, foi difícil achar pessoas que tinham noticiado qual foi de fato o desfecho aí depois desse processo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de me seguir lá pelas redes sociais, eu sou @itsmaraújo em todas elas, então pode me seguir sem medo, vamos conversar mais sobre esses assuntos. E se você quiser que eu fale aí sobre mais alguma série ou mais alguma coisa de Entenda essa Treta, deixa nos comentários que eu prometo analisar com carinho pra contar aí essa história melhor, que a gente voltou com Entenda essa Treta por mês, beleza? Muito obrigada por ter assistido até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, por favor, me ajuda, e também de deixar um joinha aqui nesse vídeo, me ajuda demais. Manda esse vídeo pros seus amigos pra eles saberem mais a história de Outer Banks, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau!